Sou Leandro, tenho 41 anos, tenho 2 filhos, a Alice e o Caio. Sou casado com a Natália há mais de 20 anos. Eu sou o Demerson, tenho 37 anos, sou pai do Cauê, pai da Helena, pai da Ariela. Sou uma pessoa calma, tranquila, sou feliz, me sinto hoje uma pessoa feliz, realizada, não satisfeita porque a gente está sempre em busca de algo melhor. E eu sou um cara feliz, me sinto realizado e por esse motivo eu estou sempre sorrindo. Sou grato pela minha vida, grato pela vida dos meus filhos, grato pela minha família. Então esse sou eu sou o Demerson, cara feliz. Esse sou eu, um cara de boa, um cara da paz. Eu costumo dizer que eu não preciso de muita coisa não. Eu preciso estar jogando futebolzinho, o jiu-jitsu ainda está em offline por conta do joelho, mas prefiro estar fazendo um esportezinho, curtindo a família e os amigos. Eu sempre tive envolvido com o esporte, desde pequeno. Eu sempre gostei de jogar bola, mas quando eu fiz ali por volta de 14, 15 anos, eu entrei no jiu-jitsu, comecei a praticar jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele para mim foi um diferencial muito grande na minha vida, pela parte educacional que o jiu-jitsu tem e de você estar sempre tendo que se superar, né? De você estar sempre tendo que superar os seus limites, né? E também foi no jiu-jitsu onde eu conheci minha esposa, que eu estou até hoje. Foi lá que, de fato, eu acho que eu fui educado. Eu fui nascido e criado na Baixada. Da Baixada eu fui morar em Volta Redonda durante um ano por causa do trabalho do meu pai e depois vim para Olaria. Quando eu cheguei a Olaria, acho que eu tinha em média 12 anos de idade mais ou menos e tô lá há mais de 20 anos, né? Venho do bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Norte, Vista Alegre, e sou de uma época onde o bullying era liberado. Então lá você tinha que se impor, né? Todo mundo que vem lá da Zona Norte sabe como é que é. E eu, por ter uma estatura mais baixa, tinha que me impor ainda mais. Eu sou aquele cara que eu gosto de levantar cedo, eu gosto de correr. Hoje em dia pratico minha corridinha ali de leve, é algo que para mim é uma terapia. Pratico jiu-jitsu já tem em torno de uns 2 a 3 anos mais ou menos. E fora isso, o que eu gosto de fazer é fazer filmagem, filho. Eu gosto de fotografar e filmar. É uma das coisas assim que eu sou apaixonado. Eu sou formado em cinema, a galera que não sabe, eu sou formado em cinema pela faixa e o que eu amo fazer é isso, é filmar, filho. Pode tomar uma cervejinha aqui no condomínio, jogar uma conversa fora, ficar de boa. Machuquei o joelho, não foi no jiu-jitsu, foi jogando bola, né? E fiquei um bom tempo parado com o esporte nesse tempo aí. Até que eu comecei a correr, aí voltei a jogar bola e hoje é o esporte que eu pratico. Corrida, jogo bola, mas vou voltar para o jiu-jitsu, breve. Eu pratico corrida porque a corrida para mim é uma terapia. Hoje em dia eu me sinto uma pessoa bem mais leve, eu sentia muita crise de ansiedade, muitas das vezes eu não conseguia dormir, entendeu? Por conta da ansiedade, ficava ali o tempo inteiro, a noite inteira acordada. E aí hoje, com eu praticando esporte, eu acho que eu melhorei muito com relação a isso, né? Hoje em dia eu não sinto mais essas crises de ansiedade, hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais leve, me sinto melhor com relação ao esporte. A minha história com a joia ela foi um pouco engraçada, né? Eu entrei numa empresa na qual eu fazia fotografia e filmagem dessa empresa, administrava o Instagram e depois de um tempo os 2 sócios resolveram se separar e aí nessa separação eu fui e resolvi criar Diamante do Ouro. A pessoa perguntava por que Diamante do Ouro? Porque na época de escola as meninas sempre zoavam, Diamante Negro, Diamante Negro. E daí ficou esse apelido Diamante e eu acabei criando a Diamante do Ouro. Então, profissionalmente, eu caí meio que de paraquedas na profissão, porque a profissão de joalheria, de joia, antigamente você teria que, o seu pai ou a sua mãe já está dentro desse ramo, que era muito fechado. E como é que eu entro nele? Minha esposa ficou grávida na época, o meu sogro trabalhava nesse ramo, né? E aí ele precisava me ajudar, porque na época eu não fazia nada, não trabalhava e agora ia ter uma família para cuidar. E ele me estendeu a mão, começou a me ensinar, eu comecei dentro de uma oficina já, eu não fiz curso fora para depois começar a aprender. Na profissão já fui direto para a prática, fazia os serviços de boy, de rua, mas direto na prática. Por isso que hoje eu acho que você saber a parte teórica é muito bom, mas a prática é essencial. Quando eu entrei no mercado, eu trabalhava com o Léo e com o Rafael, na época os 2 eles eram sócios, e para mim, em relação à venda,
O Rafael era um grande vendedor, é um dos caras que eu agradeço por ter entrado no mercado. O Léo, eu respeito, tenho uma grande admiração como profissional, que foi um cara que me ensinou muita coisa com relação a profissionalismo, de como você lidar com a joia, de princípios, de como você lidar com o cliente, você ser um cara correto. Então eu agradeço muito eles dois por conta disso, né? No meio da correria da época, que não era uma época fácil também, eu fui indicado pelo meu sogro para trabalhar numa empresa onde tinha outros serviços, não só a cravação. E aí eu comecei a aprender, eu sempre fui muito curioso, comecei a fazer a parte de modelagem de cera, comecei a aprender os primeiros passos ali e depois partir para a parte da produção mesmo, da produção da joia. Comecei a aprender a fazer cordão, comecei a aprender a fazer pingente, mas muito foi aprendendo olhando mesmo. Olhando uma pessoa fazendo, olhando como é que faz e depois colocando em prática. Hoje em dia, uma das inspirações para mim é esse cara aqui, o Pacheco, que é um dos caras que é um cara versátil na área, é um cara que, quando a gente fala assim, pô, mano, o cara consegue fazer de tudo. Muitas das vezes tem vários profissionais que não acreditam. O cara faz modelagem, o cara faz a joia, o cara ele faz o 3D no computador, o cara faz um ótimo acabamento. Então acabou se tornando uma referência para mim e para mim é uma honra estar participando do projeto com esse cara, entendeu? Acho que vai acrescentar muito, não só na minha vida, mas na vida também de outros amigos aí que estão vindo na profissão. Eu fui comprando outras ferramentas e fui agregando valor ao meu trabalho. Fui aprendendo a parte de acabamento também, de polimento, e aí cheguei até aqui. Então, o meu diferencial no mercado eu acho que é o atendimento, né? Eu prezo muito pelo atendimento, eu procuro conversar com o meu cliente, procuro criar uma proximidade, que eu acho que isso me facilita muitas vezes na hora da venda, porque o cliente ele quer ter uma confiança. Tem diversas joias que eu mandei para outros países por conta disso. O cliente, eu tenho um amigo aí no Brasil que fez uma joia com você, eu moro em tal lugar e queria fazer uma joia. Então eu procuro me aproximar do cliente, procuro entender como o cliente é, se o cliente é mais família, porque a joia também ela acaba transmitindo isso, né? Se você quer algo mais sentimental ou se você quer algo mais pessoal sobre você, então eu procuro sempre estar conversando com meus clientes, crio uma amizade ali, né? Muitos dos clientes se tornaram meus amigos. Inclusive a gente tem uma amizade melhor do que os próprios amigos que foram criados comigo. Me sinto realizado por poder fazer esse tipo de trabalho, pegar ele cru, ele bruto e levar ele até o final. Eu acho que a versatilidade é o meu diferencial. E agora nossas histórias se cruzam. Para ouvir e contar novas histórias através do nosso novo podcast, Lapidando História.